Boa noite a todos. Hoje nós vamos dar continuidade à palestra. É uma equipe multidisciplinar que aqui da Escola Cívico-Militar estamos participando. Pessoal, os alunos. Todas as escolas paranaenses têm constituídas a equipe multidisciplinar, que tem o objetivo de orientar e auxiliar ações relativas à educação das relações étnico-raciais e ao ensino de história e cultura afro-brasileira, africana e indígena. Nas escolas, durante todo o ano letivo, baseada nas leis federais, Lei número 10.639/2003, que tornou obrigatório o ensino da história e cultura afro-brasileira nas escolas, e Lei número 11.645/2008, que ampliou para incluir também a história e cultura indígena, como obrigatórias nos currículos da educação básica. E, em nome da equipe multidisciplinar, convidamos a diretora da Escola Cívico-Militar, Dr. Manuel Firmino de Almeida, para proceder às boas-vindas e aos presentes e darmos início às atividades. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos, a essa noite, a esses 2 dias, que nós separamos no nosso cronograma, anual, para ser feita a Feira de Conhecimento. E dentro da Feira de Conhecimento, nada mais oportuno do que nós falarmos um pouquinho também dos trabalhos que são desenvolvidos dentro da escola. Nós temos essa equipe multidisciplinar, como a professora Aline falou, é uma equipe que ela trabalha durante todo o ano com pequenas ações. E no final do ano, culmina com uma grande ação, que é o que vai acontecer na noite de hoje. A nossa equipe multidisciplinar, ela é formada por pedagogos, a Cris, pela Luzia, ela é formada pelos nossos agente 1 e 2, a Beth, a Osmilda, a Ia, a Maria Aparecida, a Laís. Nós temos professores de diversas áreas também, de ciências humanas, a Arielle e o professor Márcio Lameu. Os professores de ciências da natureza, que é a Elaine Adriana e a Yasmin. Nós temos também a participação de professores da área de linguagem, que é a professora Bárbara e o professor Murilo. Os professores também da área de matemática, que é o professor João, que hoje está transmitindo a nossa palestra. E nós temos também o sargento Vicente, e temos também estudantes, hoje representado pela Stephanie de Moura Porto, e nós temos também convidados externos. O convidado externo nosso é o Valmir Coelho. Então, hoje, nós vamos ter uma palestra, uma mesa redonda, discutindo assuntos bastante pertinentes do nosso dia a dia. Nós que estamos dentro de uma escola, nós sabemos que isso é corriqueiro, é falado o tempo todo. E nós temos um grande prazer hoje, de uma amiga nossa. Até perguntei para ela se eu podia falar que eu te conheço há mais de 30 anos, Laura? Nós temos uma amiga, que vai estar aqui com a gente, e junto com ela, nós vamos compor uma mesa e nós vamos discutir um pouquinho a respeito, de racismo, dessa educação que nós temos que desenvolver dentro da escola. Então, muito obrigada por vocês estarem aqui. A equipe multidisciplinar da Escola Estadual Cívico-Militar Dr. Manuel Firmino de Almeida dará início à primeira mesa redonda organizada com o objetivo de sensibilizar estudantes
docentes e famílias sobre o impacto do racismo e de promover reflexão crítica sobre práticas antirracistas no ambiente escolar. Para tanto, convidamos para compor a mesa os professores mediadores. Professora Eliane da Silva Jatobá, licenciada em História, especialista e mestre em ensino de História, atua como professora de Educação Especial e como diretora auxiliar deste estabelecimento de ensino. Professor Murilo Baldini do Nascimento, licenciado em Letras, que ministra aulas de língua portuguesa, língua inglesa e redação e recomposição de aprendizagens. E nossa convidada especial, a assistente social Laura Aparecida dos Santos, a assistente que atuou no município. Seja bem-vindo. Assistente social que atuou no município de Colorado como secretária de assistente social de Santo Inácio, desempenhando ações no planejamento, execução de políticas públicas de assistência social em consonância com as políticas nacionais de assistência social. Boa noite a todos e todas. É com muito prazer que nós recebemos a assistente social, a Laura. Seja muito bem-vinda. E também todos os pais, professores, funcionários, alunos e todas as pessoas que estão aqui hoje. Muito obrigada pela presença de vocês. Boa noite. Como é lindo nós podermos estarmos aqui numa casa cheia com a presença desses alunos, desses pais, né? Como que a gente é gratificante para nós que já estivemos no lugar de vocês e poder ver hoje essa força, né? E essa noite, uma noite leve, aonde a gente vai bater um grande papo sobre essa questão, que preconceito, que cor é essa? Então, eu quero agradecer já imensamente o convite de poder fazer parte. Santo Inácio é a minha casa, é uma da minha segunda casa, a gente permaneceu aqui por 3 anos e meio, e eu gosto de fazer isso. Então, vamos ter uma noite agradável. Já agradeço a Renata, na pessoa da Luzia, todos, já tive aqui com alguns desses alunos, e é isso que é importante, podermos participar e dialogar, sem brigas, sem ressentimentos. E eu já quero parabenizar para quem escreveu aí a abertura, porque nós não conscientizamos ninguém. Vamos conscientizar fulano. Não, nós podemos sensibilizar. Então, eu quero agradecer e parabenizar dessa fala, da sensibilização. Obrigada. Vamos sentar? Ô, pessoal, eu vou pedir licença para os demais da mesa, mas... Não, é porque aqui nós temos uma mesa redonda, só que pensa numa nega que gosta de falar em pé. Então, eu vou pedir licença, até pela luz aqui, eu vou pedir licença aos demais e eu vou me ter de pé. Falar sobre racismo, ou qualquer tipo de preconceito, não é questão só do racismo. Nós temos que ter uma consciência do seguinte: entender, enfrentar e transformar. Diante da questão de uma estrutura dentro de um patamar de uma escola, vamos colocar aqui do colégio,
vamos trabalhar com esse colégio, que aqui não se tem preconceito e não tem racismo. Concordam, meninos? Concordam, meninas, que aqui não tem preconceito de nenhum? Não, aqui todo mundo é santo, né? Ninguém fala mal de ninguém. Hã? Só fora do Brasil, né, gente? O nosso objetivo aqui é abrir um espaço de diálogo, como eu disse lá no começo, para que nós possamos reconhecer, refletir e expressar os nossos conceitos. E aí, eu já vou pedir, para nós começarmos a minha fala, eu já vou pedir um vídeo bem pequenininho, porque eu quero que vocês se sensibilizem na outra questão. Ninguém nasce racista. Ninguém nasce racista. Ninguém nasce com preconceito. Então, eu gostaria que vocês prestassem atenção nesse vídeo e depois nós vamos conversar um pouquinho sobre a minha trajetória dentro da questão do racismo. Convidamos crianças de diferentes idades para uma experiência. Esses meninos e meninas que não são atores terão que fazer uma cena muito comum que acontece no dia a dia de muitos brasileiros. Pode sentar. Tu já fez alguma cena alguma vez na tua vida? Tá. Hoje a gente vai fazer uma e bem simples, tá? Essa é a Glau e ela vai contracenar contigo. Você vai ter 2 minutos, você vai tentar decorar o máximo de frases que você conseguir e depois você vai falar olhando para ela, tá bom? Agora você vai falar algumas frases olhando para ela, tá bom? Quando você quiser. Eu não gosto da sua cor. Eu não gosto de gente da sua cor. Seu cabelo é horrível. Seu cabelo parece uma esponja. Eu não consigo. Você vai dizer isso olhando para ela, tá bom? Eu não consigo. É uma cena. A gente está falando racismo. Quer tentar mais uma vez? Por quê? Porque eu não gosto de falar essas coisas. Quer ler de novo? Por que não? Porque eu não acho certo. Errado? Eu sou da mesma cor que ela. E eu já sofri bullying na escola. E eu também... Eu não gosto de falar isso para as pessoas. Eu me sinto mal. Como é que tu se sente dizendo isso pra ela? Eu sinto que eu tô sendo preconceituoso. Quem você acha que escreveu essas frases? Uma pessoa muito racista. Que acha que é melhor que todo mundo. Todo mundo é igual. Mas não percebem isso. E pra você, o que é preconceito? É você não respeitar as pessoas do jeito que a pessoa é. Preconceito é uma forma horrível de tratar as pessoas. Olha só, esses textos aí a gente tirou da internet, que pessoas reais falaram para outras pessoas, né? Você já viu em algum lugar essas frases, por exemplo? Na escola já. Já. Essa pessoa estava sentada num banco. Chegaram para ela dizendo: tu é negra, tu é horrível. Tu não deveria estar aqui. Você conhecia essa pessoa? Sim, porque essa pessoa era eu.
Você acha que seria mais fácil ler esse texto para mim, por exemplo, que sou branco? Não, Não seria mais fácil? não. Porque todos nós somos iguais. Ninguém nasce racista. Continue criança. Eu gostaria um pouquinho de falar um pouco da minha questão, né, como mãe, que eu tenho uma negra linda, que ela não sai daqui desse Santo Inácio comendo o bendito lanche, né? Virou freguesa, ela vem sempre para cá. E eu queria começar contando a história porque eu senti na pele o que é a questão do racismo. Porque quando a gente vai abordar esse tema, ou qualquer um outro tema, falar assim, de novo vai ficar falando isso, que isso não existe. A pessoa já é racista. Por quê? Primeiro, você não está na pele. E depois, olá. Lembram de mim que eu parava minhas palestras com vocês? Eu vou parar aqui também. Pronto? Natália, quando tinha 11 para 12 anos, Natália chegou em casa, hoje minha filha está com 34 anos. Então, foi ontem isso. Não posso falar assim, mas naquela época, não. E ela chegou em casa, chorosa, e reclamou de um amiguinho da escola, que tinham falado do cabelo dela, chamado ela de negra e fedida e tal. Mãe, mais do que mãe, e todas nós sabemos que nós somos leoa. E eu, naquela época, Natália estudava num dos maiores colégios de Colorado. E eu fui na escola para mim poder entender o que estava acontecendo. E eu não sou uma mulher, por mais que a gente demonstra de ser aquela mulher. Eu sou a favor do diálogo, porém eu não gosto de ser subestimada. Aí, quando eu cheguei na escola, já fui atendida, aí a diretora veio. Eu vou passar você para a pedagoga, porque daí você já resolve, porque essas coisas são bem corriqueiras. Aí eu já falei, não, isso não é corriqueiro. E é com você mesmo que eu quero falar. Não, mas eu não posso te atender. Aí eu falei assim, então, qual é o horário que a senhora vai poder me atender? Aí veio a pedagoga, a gente vai conversar, vamos conversar. E aí nós relatamos, o que está acontecendo, tal. A gente tentou conversar, ela veio aqui, reclamou, mas a gente foi lá, mas você sabe, são coisas de criança faz isso mesmo e tal. Falei, não, criança não faz isso mesmo. Então, para vocês terem ideia, com a Natália tinha 12 anos, 11 para 12 anos, minha filha hoje está com 34 anos, já é nesse discurso. E esse discurso ainda continua. E na ocasião, eu tive que me posicionar seriamente. E naquela época não tinha, né? Não tinha questão do racismo nas escolas, não tinha o que tem hoje, que agora, depois da questão dos campos de futebol, né, eles mudaram a lei, que agora não é mais injúria, é crime. E naquela época, eu consegui levantar uma militância para que na escola trabalhasse a questão do racismo. Só que até então, eu pedi que eu queria conhecer os pais do menino. E eles não queriam, mas eu fiz marcar, e os pais foram e eu fui. Aí, quando chegou, uma mãe muito apreensiva e um pai muito bravo por estar ali. E aí a gente sentou. Isso, mas, gente, eu vou falar para vocês, foi vencendo etapas dentro da escola. Porque não existia a liberdade que vocês têm hoje
de falar com diretora, com professores, e de vocês poderem reivindicar alguma coisa. Naquela época não existia. E naquela época a gente nem sonhava em se formar ainda. E a hora que a pedagoga fez a fala, olha, a gente está aqui, a dona Laura pediu para estar aqui com vocês, o filho de vocês fizeram isso. Aí o pai falou assim, eu não acho que é por essa besteira que eu estou aqui. Vocês estão entendendo que nós não nascemos racistas? Aí eu falei, agora eu entendo porque o seu filho é assim. E aí tivemos uma trégua, né? Quase houve um processo na ocasião. Depois ele acabou indo pedir desculpa. Mas eu quero colocar para vocês o seguinte. Se a gente não fosse na escola trabalhar isso, como que seria? Porque a partir desse momento, eles começaram a trabalhar sobre o racismo dentro dessa escola, com o meu acompanhamento ainda. Porque eu ia lá para saber como é que estava o negócio. Porém, gente, quando foi agora, em 2016, ontem, Natália sofreu outro preconceito. Eu, por exemplo, eu nunca percebi. Eu já percebi no atendimento de uma loja em Maringá, e eu não precisei falar muito, porque a dona da loja estava vendo o atendimento pelas câmeras e depois saiu e me abordou. Mas eu senti que a menina que estava me atendendo, muito racista. Muito racista. Racista de doer, pelo jeito que ela me atendia. Não tem que dar para você. Não, as cores que eu tenho não vai dar bom para você dentro da sua cor. Ela falava isso para mim. Numa loja em Maringá. Também ontem. E 2016, minha filha tinha um relacionamento e esse cara tinha uma ex-namorada. Né? E existia alguns comentários que ela poderia estar insinuando alguma questão de racismo com a Natália. Até então, só muitos boatos. A Natália foi convidada para ser madrinha de um casamento. 2016. E aí, madrinha do casamento, o noivo era irmão do namorado dela. E na festa de casamento, na hora que estava dançando noivos, que os noivos puxavam os padrinhos para dançar, eles fizeram um trio elétrico. E aí, essa menina passa por trás, joga cerveja e chama minha filha de macaca. 3h da madrugada, a Natália chega em casa em prantos, né, toda, né, porque foi um copo cheio de cerveja e tal. Aí, isso foi no sábado, né? Na segunda-feira, eu vou com ela na delegacia para registrar um BO. Mas vocês não sabem como é que a gente foi atendido. Em 2016, eu já era o quê? Assistente social. Eu já era o quê? Uma mulher super polêmica. E quando eu cheguei na delegacia, eu fui atendida por quem? Pelo delegado. Né? Toda aquela coisa. Aí, quando eu fui contar para ele, eu falei, a gente quer fazer um BO, por isso. Ah, não, Laura, isso aí não vai dar nada. Sabe por quê? Quando chegar lá no fórum, se chegar no fórum, a menina pode falar assim, que não chamou a Natália de macaca. Eles podem falar, ela pode falar assim, não, eu não xinguei ela. Eu perguntei para ela se ela tinha uma macaca. Porque eles podem interpretar dessa forma, como se não fosse. E ele lá, sentado na minha frente. Aí eu falava assim, Jesus, eu não estou acreditando nisso não, que eu vou ter que dar uns murros nessa mesa e colocar esse cara para trabalhar, para ele fazer o trabalho dele e o meu. Aí eu falei, mesmo assim, eu vou correr o risco.
E a Natália do meu lado, meia prostrada, chateada ainda. Laura, mas vamos deixar. Porque como que você vai provar que a menina chamou ela de macaca numa festa de casamento? 7 testemunhas dos padrinhos que estavam ali, que ouviram, viram. E o delegado insistindo para mim não fazer o BO. Porque não ia dar em nada. E aí eu peguei e falei, não, mas eu quero arriscar. Olha, mas se eu for... Na terceira vez, eu me posicionei. E eu disse, não vou falar o nome do delegado aqui, para manter, mas eu disse assim, faça o seu trabalho, que eu vou fazer o meu. E aí ele me chama, o escrivão, nós entramos na sala, foi registrado o BO, o escrivão muito atencioso, nos mínimos detalhes. E aí nós fizemos esse BO. Aí vocês vão falar, Laura, o que deu? Deu uma indenização. A juíza entendeu a questão racial e deu a indenização na época de um salário mínimo, em 2016. E naquela época, gente, eu trabalhava no CREAS, em Colorado. O CREAS, como hoje, CRAS aqui, nós não temos CREAS, mas nós temos o CRAS e a proteção especial. Em Colorado, nós temos o CRAS e nós temos o CREAS. Como a proteção especial aqui, nós trabalhamos com todo indício de preconceito, principalmente o racismo. E aquele ano mesmo, nós chamamos, eu e a psicóloga, chamei a menina para o atendimento. Por quê? Era minha filha, não tinha outra assistente social, mas houve-se uma denúncia de racismo. E aí eu fui atender com uma supervisão da minha coordenação, junto com a psicóloga que trabalhava. Porque se é uma coisa que eu sei diferenciar, é isso na minha vida. Eu atendi ela como assistente social e depois eu falei com ela como mãe da Natália. E ela chorou, pediu perdão, que estava bêbada, que não sei o quê, falou um monte. Ela foi, o processo, uma indenização de um salário mínimo, só que isso não justifica. Só que eu acredito, porque uma das coisas que eu falei para ela, você aprenda. É para você aprender a você respeitar o outro. E aí, depois desse processo, teve uns prints de uma conversa que ela ainda falava de uma forma pejorativa em relação à minha filha, anterior ao casamento. E na ocasião que eu contratei uma advogada, a advogada falou, se você quiser, a gente entra de novo. Aí eu falei assim, chega, deixa que o mundo vai dar conta. Porque a conta chega para todo mundo. Então, assim, o que eu quero trazer para vocês com esse vídeo, o meu relato? Então, eu tive uma filha que sofreu racismo. Eu, nessa loja, percebi, porém, tranquilo. Porque eu nunca senti. Eu me formei, eu sou a primeira negra da minha faculdade. Eu fui homenageada depois que eu me formei, dentro de uma questão da igualdade racial, porque eu fui a primeira negra. Eu nunca olhei para a cor da minha pele aonde eu tenho que entrar. Já começa por aí. Porque você não pode sentar e se vitimizar. Já começa por aí. Não, fizeram isso porque eu sou negra. Não, se fizeram isso porque você é negra, então você vai e dá conta, para não fazer de novo. Então, nós vivemos num país que precisa mudar uma lei, gravemente por causa dos campos de futebol. Precisa de uma coisa tão feia daquela.
Quando a gente olha para um vídeo desse, a gente percebe o quê? Os filhos de vocês não nasceram racistas. Os filhos de vocês não nasceram com preconceito. Aí agora os pais vão ficar loucos. Vocês que são espelho. Os pais são referências. E quando eu falo sobre droga, sobre o uso de droga, eu também falo. Ninguém nasce usuário de droga. Qual que é o mal hoje da nossa vida? Qual que é o maior objetivo hoje dentro dos preconceitos? De toda a situação? Núcleo familiar. Não, mas meus filhos não são racistas. Mas quando tem alguma informação que o seu filho usou como preconceito racista, qual é o teu posicionamento? Qual que é a pergunta? Da onde você aprendeu isso, meu filho? Porque eu não sou assim. Por quê? São brincadeiras, são piadas que a gente vai rindo e vai brincando e vai deixando. E aquilo vai dando Quando você vê, você não consegue. Então, quando nós falamos de preconceitos hoje, nós temos que ter muito cuidado. E eu não sou uma pessoa de vitimizar. Igual eu já falei para vocês, a minha cor. Aí fala assim, na minha faculdade eu fui a primeira negra. O tempo que eu permaneci aqui em Santo Inácio, dentro da Secretaria do Estado que a gente foi, eu era recebida muito bem, muito acolhedora. Então, eu nunca percebi nada. Porque se eu perceber, a conta vai chegar. Sabe por quê? O que adianta você falar, criar leis, criar algumas situações e você ser omissa diante da situação? Igual, o que nós estamos fazendo aqui hoje? Aí vão falar assim, não, é porque a questão do racismo, né, Laura? Então, a escola tem que promover, a gente tem que trazer, é um debate e tudo. Igual, eu estou conversando com a Luzia e com a Renata já há umas 2, 3 semanas quase, para isso daqui. Agora, choveu no meu celular escolas querendo que eu vá. Por quê? E eu não vou atender. Em cima da hora, a gente fala para a Laura vai vir aqui, vai dar conta. E aí a gente vai. Por quê? Calendário. Cumprir calendário. Aí eu conversava isso com a Luzia ontem. Cumprir calendário. Aí depois a escola tem tantos preconceitos, tantas dificuldades, e o que acaba acontecendo? Vai cumprir calendário. Se hoje aqui não tem racismo e não existe preconceito, louvado seja Deus. E aí as pessoas falam, Laura, mas é muita, ninguém nem pode olhar ou falar do cabelo, que já é racismo. Eu falei, são nas piadas, nas brincadeiras que você fala. E uma coisa que eu aprendo, eu sou uma católica praticante. E isso é bíblico. A boca fala do que o coração está cheio. Sempre aprende isso. A boca só fala o que o coração está cheio. Então, eu até queria que a Luzia colocasse uma outra foto para a gente falar um pouquinho. Eu também fico... Porque vocês podem ver, né? No Dia da Consciência Negra, eles colocam, né, gente para isso, dá nome de rua a pessoas negras, dá nome não sei o que lá. Eu não gosto muito disso também, não. Tá? Então, a gente tem aí, depois de 128, né? De 128 anos, nós temos uma negra
na Academia de Letras, mulher, né? É a 6ª mulher na Academia de Letras, e ela por ser negra. Aí vocês vão falar assim, fica feliz? Não, a gente fica. Só que aquele discurso dela, né? Mas a gente vê o seguinte, que 128 anos para que uma negra assumisse uma Academia de Letras. Aí vai falar assim, mas é porque não tinha. Não, é porque não sei. Não, não é nada não, gente. A gente é negra, a gente está aí estudando quanto tempo? Então, imagine uma mulher para chegar nesse patamar, o que ela passou, ainda mais pela cor. Então, nós temos que ter essa abertura nessa questão. Abre para pergunta, vocês querem falar? Como que nós vamos fazer? Vou sair da classe. Alguém gostaria de perguntar o que vocês querem falar? Porque eu falo demais. Eu só gostaria, Laura, de aproveitar um gancho que você deixou. Você perguntou sobre a escola, né? Então, se a gente vive um paraíso e não há nenhum tipo de racismo. Estou eu, a Luzia, a Cris, a Renata, que lidamos mais diretamente com isso, e, infelizmente, pelo menos a cada 15 dias, ou pelo menos uma vez por semana na nossa escola, nós lidamos com casos de racismo, preconceito racial. É claro, muita coisa fica ali, conosco, nós, porque, assim, os pais, inclusive, né, a Laura estava falando sobre isso, o que a escola faz? A escola, muitas vezes nós somos cobrados pelos pais, o que a escola está fazendo? Nós estamos fazendo aquilo que nos permite a lei e aquilo que é o nosso papel. Nós estamos orientando, educando, chamando famílias, sensibilizando, não conscientizando. Concordo plenamente com a palavra sensibilizar. A palavra sensibilizar me lembra a carne. Então, quando eu sinto na minha carne, quando eu sinto na minha pele, a gente não fala, a minha pele está sensível, né? Eu arranquei uma unha, está sensível aqui, a ponta do meu dedo. Então, essa palavra sensibilizar me lembra a carne, a pele, a minha própria pele. Então, quando eu sinto a dor do outro na minha pele, é diferente, na minha carne é diferente. Então, os pais, às vezes, nos perguntam, o que fazemos? Nós fazemos o papel que a escola está aí há séculos. Na verdade, a escola é desde a antiguidade. Educamos, orientamos, buscamos mostrar para eles o caminho. É claro, instruímos os pais. Olha, o senhor, a senhora pode fazer um boletim de ocorrência, já que os estudantes que estão aqui são menores de 18 anos. Então, o pai, a mãe, a avó, o responsável, ele pode pegar aquela criança, não precisa levá-la, ele vai lá e faz um boletim de ocorrência. Pode levar a cópia da nossa ata. Mas, às vezes, quando tem uma situação dessa, ou uma agressão na escola, os pais falam para a gente como se a gente tivesse poder de polícia, prender, ou poder de juiz, de julgar. Mas nós não temos nem esse papel e nem queremos. Eu não quero o papel de policial, não. Está muito bom esse de professora. Então, eu lembro disso, Laura. O que a gente faz? A gente faz constantemente esse papel de sensibilização. E outra coisa que a Laura estava falando, que me lembrou, o sensibilizar, então, o sentir na pele. Uma vez, isso há mais de 20 anos, eu sofri um preconceito, mas foi um preconceito por eu ser mulher. Aquilo já me dói até hoje, até a alma. Então, eu fico pensando, pessoas que todos os dias, às vezes a todo momento, sofrem preconceitos. No caso, o preconceito racial, o preconceito pela cor da pele, pelo tipo de cabelo, né? Como o cabelo está. Eu fico pensando nessas pessoas. Se esse preconceito que eu sofri há 20 anos até hoje rasga minha pele,
a raiva, o ódio, a impotência que eu senti, imagina uma pessoa que tem a situação do preconceito no nosso país diariamente, em cada local, em cada lugar que ele, às vezes, está velado, nas palavras, nas brincadeiras, que não são brincadeiras. O que nós fazemos, né, Luzia, constantemente. Eu falei, professora, foi sem querer, não é, Luzia? Ou é uma brincadeira que humilha outra pessoa, uma brincadeira que faz o outro chorar, uma brincadeira que causa desespero na outra pessoa. Que raios de brincadeira é essa? Então, a gente busca tentar sensibilizar, orientar. É um caminho árduo, difícil, mas continuamos. O que a gente pega nessa questão, que nós não podemos desanimar em nenhum momento em relação a esse trabalho. E nós percebemos que as escolas, não só na questão do racismo, mas as escolas, elas estão tipo, eu compadeço aqui com a minha colega, que as escolas estão fazendo o papel de pai e mãe, né? Não, por que você não fez isso? Por que você não fez isso? Aí a gente fala, por que você não fez isso na sua casa todos esses anos? Se o teu filho hoje está com 13, 14, 12 anos. Aí na escola, com 1 ou 2 anos, você quer que a escola dê seu filho? Então, a gente percebe de toda a dificuldade que a gente vê na situação. E isso é discurso de ódio. Tenho que falar isso. Não, mas o meu filho só brinca. Não, é discurso de ódio. Porque você não respeita. Então, quando não se tem o respeito, não tem como, né? Acho que só uma consideração a respeito lá que você estava falando de cumprir calendário, algumas escolas fazem só para cumprir calendário. Eu acho que, além de tudo que já foi falado aqui, essa noite é importante para mostrar para os alunos também que tem um ombro amigo aqui na equipe da escola para conversar. Nós já falamos a respeito disso com os alunos, nós já tivemos esse tipo de conversa para mostrar que nós estamos aqui também para auxiliar, que a denúncia pode começar por aqui, né? Um caminho, uma porta para começar, e vocês podem conversar com a gente. Essa é a importância do evento também, de mostrar que vocês podem ser acalentados por aqui. Tem a equipe não só a multidisciplinar, mas qualquer outro profissional aqui dentro que também está para apoiar nesse tipo de causa. Então, que nessa escola, esse evento de hoje não serve só para cumprir calendário. Achei bonitas as suas palavras. Mas serve para mostrar para vocês que nós estamos aqui também por vocês. Pessoal, a gente, não vamos se estender muito, mas eu vou provocar vocês. Vou fazer uma pergunta. Como seriam as reações dos pais? Isso é para os pais. Olá. Como seria a reação de vocês se a diretora, a equipe pedagógica, entrasse em contato com vocês e dissesse assim: houve uma situação na escola e o seu filho agiu com desrespeito, com preconceito com uma colega, e a questão racial, e os pais foram registrar um BO para isso. Qual que seria a reação de vocês? Eu gostaria que alguém falasse assim: não, eu acho que agiu certo. Não, eu acho que agiu errado. Qual que seria a reação de vocês? Se eu falasse assim, aí a gente teve que chamar, a menina ficou chorando, e aí nós chamamos e eles foram para a delegacia registrar um BO contra o filho de vocês. Qual que seria a reação? Ninguém vai me responder? Sem medo, gente. A gente tem que fazer um diálogo, né? Aqui nós não temos lado. Aqui nós estamos num enfrentamento das diferenças.
né? Aqui nós não estamos com coitadinho porque é de cor. Nós aqui estamos falando de respeito. Não é respeito pela pessoa preta, é respeito por tudo. Respeito para o professor, respeito pelo colega, respeito aonde vai. E aí, sabe por que eu faço essa pergunta? Eu faço a pergunta nas minhas falas, quando eu falo de racismo, e ninguém se manifesta. Porque, no fundo, vocês vão falar, para quê? Se estão só brincando na escola? Aí o pessoal vai falar assim para mim, não, eu ia falar isso mesmo, porque eu não posso ficar contra o meu filho. Aí eu quero fazer uma pergunta. Quem vocês estão criando? Nós precisamos saber. Existe só para finalizar, existe agora no TikTok, no Kawaii, existe uma brincadeira. Ai, quem nunca teve uma bicicleta antes dos 10 anos? O que vocês vê? Aos filhos, né? Quem teve uma festa de aniversário antes dos 10 anos? E os pais ficam onde? E o povo acha isso lindo. O povo acha isso lindo. Ai, quem não sei o quê? Aí os filhos. Aí tem um que o filho vai olhando, aí teve uma menina pequenininha e ela não aguentou. Ela voltou e chorou muito com os pais. Então, que sociedade que nós vamos criar? Porque o que vai, volta. Qual que é a referência que nós vamos ter para esses nossos filhos? Não, mas em casa eu ensino. Em casa eu ensino, em casa eu falo, em casa eu sou referência, mas quando chega na escola eu não sei o que está acontecendo. Então eu preciso rever o que está acontecendo dentro da minha casa, porque aqui eles são reflexo de vocês. Laura, eu não te dou o direito de você falar assim, porque eu sou bom. Eu não estou falando que vocês são pais ruins. Mas, de repente, nós podemos ser permissíveis. Gente, ó. Essa máquina aqui, ó. Essa coisa aqui, ó. Vigia o filho de vocês. Vigia o filho de vocês. Eles só podem acessar coisas que vocês gostariam que eles acessassem. Vigia o filho de vocês. Agora mudando, mas a gente vai falando desse preconceito, entrando numa área que, com certeza, em outra oportunidade, mas nós percebemos agora, né, que está voltando aí algumas atividades daquela baleia azul, que já teve um suicídio. Então, vocês vigiam o que o filho de vocês assistem. Desenhos, as séries. O que está acontecendo? Quem me acompanha no Instagram sabe que esses dias eu debulhei de alguns vídeos, de filmes, de desenhos, de série, que criança e nem adolescente tem que assistir. E, às vezes, é mais fácil ele ficar no quarto do que na sala comigo. Então, vocês não podem estar fazendo nada. Mas essa arma aqui pode. Então, nós temos que criar uma geração. Mas na minha época, Laura, não tinha o que tem hoje. Mas o respeito à educação sempre existiu. O meu, por exemplo, meu pai não podia olhar. Olhava para mim já, eu vou falar para vocês. Se eu olhar para a Natália, ela já sabe que uma coisa não está boa. Até hoje. Então, só para a gente
terminar, né? Eu gostaria de saber se alguém tem alguma pergunta. Se alguém aqui já sofreu algum preconceito e quer falar. Se alguém aqui já sofreu alguma questão de racismo e gostaria até de bater um papo comigo depois. Lembrando-se, alunos e pais, agora é crime, né? Antes a gente via como injúria e hoje se passa a crime. E aí a gente tem que saber dosar. Mas também são brincadeiras. Agora qualquer coisinha vai denunciar. Eu falo que umas 5 denúncias aqui acabava o negócio. Entendeu? A gente só não pode ter medo de seguir. Então, eu estou à disposição. Eu quero agradecer imensamente todos que aqui estiveram, mais uma vez. Agradecer o convite da Luzia, da Renata. E parabenizar por essa fala da sensibilização, que eu amei. E dizer que a gente sempre está à disposição para qualquer tipo de conversa que vocês possam ter. E um conselho que eu dou: estreita os laços com a escola. Visite a escola. Não tenha professores como inimigo. Sejam parceiros da escola, companheiros da escola, porque o seu filho passa aqui o maior tempo. E é aqui que é descoberto muitas coisas que vocês não sabem na casa de vocês. Então, venham para a escola. Venham conhecer. Não, mas eu conheço o meu filho. Mas e por que ele faz aqui o que ele não faz em casa? Precisamos discutir isso de uma forma mais branda. Muito obrigada, viu, gente? Muito obrigada. Pessoal, nós, da equipe Dr. Manuel Firmino, nós te agradecemos muito, Laura. É uma conversa que, se a gente... eu estava prestando atenção que vocês estavam falando, enquanto a Laura estava falando, né, a atenção que a gente realmente tem que dar para esse assunto. Como a Eliane falou, a hora que ela falou a cada 15 dias, depois ela mudou para uma semana, é quase que diariamente. E a escola, ela toma todas as providências que são cabíveis. Então, eu gostaria de agradecer muito a vocês que estão aqui nessa noite, agradecer aos alunos que colaboraram bastante, agradecer a cada família que está aqui e agradecer a você, Laura, minha amiga. Obrigada. Agradecemos também a nossa equipe multidisciplinar aqui representada. Agradecemos a nossa chefe da equipe multidisciplinar, a pedagoga Luzia. E as salas ficarão abertas mais um tempinho para os pais que chegaram agora poder visitar, tá bom? Vamos estender mais um pouquinho o horário. Obrigada a todos e todas.